Fala para o seu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor. Deus é bom, poderoso, fiel. E Ele está aqui para poder te ajudar nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Fiel é o nosso Deus. Sem perda de tempo, por favor, vamos à palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 4 em diante. Tem resposta de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia, a revolta de Moabe. Diz aqui o meu texto, amém? 2 Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4. Louvado seja Deus. Está aqui também no telão, você pode ler por aqui também. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava imposto ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Tendo, pois, morrido Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista a todo Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se levantou contra mim. Irá tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele, o rei: serei como tu és o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. Perguntou ele: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após marcharem durante 7 dias, não havia mais água para o exército e nem para os animais que os acompanhavam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor reuniu 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Josafá, porém, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que auxiliava Elias. Amém, Jesus? Poder se assentar para a glória de Deus. Aleluia. Hoje, quinta-feira, culto da resposta. É importante que você entenda a palavra de Deus, porque dentro desta palavra tem resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Amém, Jesus? Não se distraia com nada, não desvie a sua atenção, fique focado na palavra que Deus vai falar com você. Aleluia. Irmãos, depois da morte de Salomão, filho de Davi, o reino de Israel foi separado em 2 reinos: reinos do sul e reino do norte. A palavra do Senhor diz que Jorão era rei de Israel, aleluia, rei do norte, que tinha como capital a Samaria. E Josafá era rei de Judá, rei do sul, que tinha como capital Jerusalém. Amém, Jesus? A palavra do Senhor diz que Jeorão era um homem idólatra, profano e murmurador. Mas Josafá era homem de Deus. Era homem que obedecia os mandamentos do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que, aleluia, os moabitas, eles pagavam tributos ao rei Jorão, ao rei de Israel.
Mas, com a morte de Acabe, o rei moabita, ele se revolta contra Israel. Ele se revolta, aleluia, contra, aleluia, a nação do norte. E diz a palavra do Senhor que Jorão, ele vai convocar o seu exército, e ele vai passar revista no exército, e vendo que não tem condições com aquele exército enfrentar Moabe, diz então que ele pede ajuda a Josafá. Ele manda mensageiro a Josafá dizendo: olha, os moabitas se levantaram contra a nação de Israel, e eles vêm pelejar contra nós. Você poderia nos ajudar? E o rei Josafá diz: sim, assim como o seu povo será o meu povo, e juntos vamos para a batalha. Amém? E diz a palavra do Senhor que eles escolheram o caminho de Edom, e o próprio rei de Edom, que tinha parceria com as duas nações de Israel, aleluia, povo do sul e o povo do norte. Então o próprio rei Edom entrou também na batalha, se juntando 3 reis, 3 nações, para lutar e guerrear contra os moabitas. Diz a palavra do Senhor que o próprio rei Jorão, ele determina por onde eles vão. E ele ficou por conta dele decidir o caminho. E a palavra do Senhor diz que eles foram pelo deserto de Edom. Um deserto totalmente hostil, de difícil acesso. E eles começaram a caminhar por ali para chegar até a terra de Moabe e então, enfim, travarem a batalha para derrotar os territórios de Moabe. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Mas diz a palavra do Senhor em Romanos 15, 4, aleluia, que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Entenda, Jorão era um homem idólatra, profano e murmurador, e ele escolheu o caminho. Irmãos, entenda uma coisa: não, aleluia, ande e nem tome por conselho de pessoas que não andam segundo o coração de Deus, que não andam na presença do Senhor. Pode até falar que é de Deus, pode até falar, aleluia, não, eu vou na igreja, eu sou crente também. Cuidado com isso, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não obedecem à palavra do Senhor. E Jorão não obedecia a palavra do Senhor, e eles escolheu o caminho. O que aconteceu? Eles se perderam no deserto. A palavra do Senhor diz que eles andaram por 7 dias, dando volta em Edom, dando volta no deserto, e não encontravam o caminho para chegar até Moabe. E diz a palavra do Senhor que a água acabou. Acabou a água, acabou a comida. O exército dos 3 reis já estavam cansados, porque eles vinham marchando para a guerra. E aí então, quando o desespero subiu, quando viram que a situação começou a ficar preocupante, não havia água naquele lugar, o exército estava com sede, diz a palavra do Senhor, aleluia, que então disse o rei de Israel, olha Jorão, disse o rei Jorão: o Senhor reuniu 3 reis aqui para entregá-los nas mãos dos moabitas. Olha o pensamento do rei profano. Olha o pensamento do rei que se dizia ser rei de Israel, mas não servia a Deus. O que ele fez? Jogou a culpa em Deus de ter se perdido no deserto. Irmãos, esse negócio das pessoas não assumirem a própria culpa, essa situação das pessoas colocarem a culpa nos outros, isso aí é da natureza humana. É do homem que não nasceu de novo. Porque eu vou dar um exemplo para você. Adão e Eva. Quando o Senhor Deus chegou ali, aleluia, no jardim do Éden, e já havia, né? Eles já haviam desobedecido, Adão e Eva, já havia desobedecido a Deus. Deus fala para Adão assim: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E o que Adão disse? Eu não. Foi a mulher que tu
me deste. Amém? Então veja que essa situação de não assumir a responsabilidade e querer jogar a culpa nas costas de alguém, é da natureza humana, é do homem que ainda não se converteu. Jorão estava afastado do Senhor e ele colocou a culpa em Deus de ter se perdido no deserto. Só que Deus, ele não tem culpa de homens que tomam decisão fora da tua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Deus, ele não tem obrigação de zelar, aleluia, por uma decisão que foi tomada fora da tua palavra. Deus não tem compromisso com isso. Então não era da responsabilidade de Deus. Enquanto Jorão murmurou, Josafá disse. Josafá, porém, perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Olha o que Josafá fez, totalmente diferente, porque Josafá era homem de Deus, homem temente a Deus, que obedecia a Deus. O que ele fez? No momento de desespero, o que Josafá fez? Foi buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus, porque Deus vai ter direção para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Na hora do desespero, na hora da situação difícil, na hora que as coisas apertam na tua vida, busque aquele que tem resposta para a tua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Busque o Senhor. Não adianta murmurar, não adianta querer colocar a culpa nos outros pela sua derrota, pelo seu fracasso. Você tem que confiar no Senhor, no Deus da sua vida. E diz a palavra do Senhor que um servo de Jorão disse: olha, nós estamos numa terra aqui que habita um profeta. E o nome deste profeta é Eliseu, que foi auxiliar de Elias. Ele é homem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? No meio da dificuldade, no meio daquela situação perdida, surgiu uma luz no fim do túnel. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você confia no Senhor, aleluia, pode se levantar a situação mais difícil que for na tua vida, você não estará sozinho. Deus estará junto com você para livrar você, aleluia, de toda situação difícil. Amém? Mas você precisa confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, o salmista já diz sobre isso, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então o crente que confia no Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus que confia no Senhor, o evangélico que confia no Senhor, não treme na base, não vai se abalar em nenhuma circunstância da sua vida, porque ele sabe que Deus é com ele. Amém? Então você tem que crer que Deus é com você. Você não pode cochear em dois pensamentos, você não pode ter dúvida. Deus é com você e ponto final. Então você tem segurança na sua vida. Amém? Olha o versículo de número 12 e o versículo de número 13, diz assim: disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Quando aquele servo revelou a ele que ali habitava Eliseu, o que ele disse? Está com ele a palavra do Senhor. Ele é o homem de Deus, vamos atrás dele. Amém? Entenda isso. Não vá procurar, meu irmão, não vá procurar pessoas influentes, não vá procurar homem, não vá procurar, meu irmão, pessoas que não conhecem a Deus. Procura o Senhor. E olhe o que Josafá vai dizer. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram ao encontro de Eliseu. O que eles fizeram? Desceram. No momento, irmão, aleluia, mais difícil da nossa vida, nós temos que descer. Nós temos que ir com o joelho no chão e cara no pó. Nós temos que nos humilhar diante de um Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Não adianta você, aleluia, achar que tem o controle da situação. Não adianta você achar, aleluia, que pessoas influentes vão tentar te ajudar. Não adianta. Você tem que descer.
Assim como, aleluia, Jeremias desceu à casa do olheiro. Você tem que descer, porque é ali que Deus fala com o homem. Quem está entendendo? Quando você tira, aleluia, todo orgulho do teu coração, quando você se torna uma pessoa humilde, quando você reconhece o poderio e o senhorio do Senhor sobre a tua vida, você desce para Deus te honrar. Quem está entendendo, diga amém. Porque o homem tem uma dificuldade, né, irmão? De se humilhar. O homem ele tem uma dificuldade de se curvar. O homem ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer alguém maior do que ele. Mas essa é a natureza divina. Porque quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Amém, Jesus? Quando você se humilha, quando você busca, quando você, aleluia, bota o teu coração na humildade diante de Deus, Deus abre portas grandes na sua vida. Traz saída para a tua vida, traz resposta para a sua vida. Amém, Jesus? Aí diz a palavra do Senhor que eles desceram, foram ao encontro do profeta. Eles saíram ali do seu cavalo, deixaram naquele momento a sua postura de rei e desceram até o homem de Deus. Amém, Jesus? A palavra do Senhor diz, aleluia, crê nos profetas e prosperarei. Amém? Meu irmão, presta bem atenção, aleluia. Quem que vocês estão vendo hoje aqui? Hã? Quem que vocês estão vendo hoje aqui? Não é um homem como pastor? Amém? Isso foi determinado por Deus. Deus poderia trazer um anjo aqui para pregar para vocês. Amém? Descer um anjo lá do céu, todo culto, e pregar para vocês, mas Deus não permitiu. Deus permitiu que um homem pregasse para o homem. Amém? Então entenda nessa noite, Deus fala através da boca do homem. E se você crer, você vai prosperar no teu caminho. Porque é Deus falando nessa noite, com você, com a sua vida. E diz mais a palavra do Senhor, aleluia. Quando eles desceram, Eliseu já estava esperando. Sabe por quê? Porque Deus revela ao coração dos seus o que está para ser feito. Amém? Em outras palavras, aleluia, a palavra do Senhor diz que Deus não faz nada nessa terra antes de revelar o coração do seu. Essa é a grande realidade. Deus não faz nada antes de nos revelar. Ah, pastor, Deus presta conta para o homem? Não, Deus alerta o homem. Deus avisa o homem, porque Deus quer o teu bem, não quer o teu mal. Amém? Mas avisando Deus e você desobedecendo, vai colher o mal. Porque a desobediência leva você, aleluia, a colher o mal na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então não desobedeça a Deus. Ande com Deus. Aleluia, seja amigo de Deus. Obedeça a Deus. Porque senão a situação vai ficar complicada na tua vida. Amém? Aí diz a palavra do Senhor. Eliseu já estava esperando, então diz assim no versículo 13. Eliseu, porém, disse ao rei de Israel. Quando Eliseu avistou, viu Josafá, o rei de Edom, mas viu Jorão também, Eliseu se levantou a voz contra Jorão. Por quê? Porque Deus era contra Jorão. Quem está entendendo, diga amém. Não era o profeta, mas era o Deus do profeta que era contra aquele homem. Por quê? Porque aquele homem era profano, idólatra e murmurador. Deus não tem parte com gente assim. Quem está entendendo, diga amém. Deus não tem parte com gente assim. Então, olha o que disse Eliseu. Porém disse Eliseu ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Olha a repreensão. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe, ó rei de Israel. Porém, lhe disse: não, porque o Senhor reuniu esses 3 reis para entregá-los nas mãos do Moabitas. E mesmo assim, depois da repreensão, ainda Jorão murmurou. Porque quando o profeta falou para ele: o que eu tenho contigo? Vai procurar o profeta do seu pai, o profeta de Baal. Vai procurar os profetas da sua mãe, Jezabel. Vai lá procurar os profetas deles. O que você veio fazer aqui atrás do homem de Deus? E mesmo assim Jorão vai
aleluia, ele vai murmurar. E o rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor reuniu esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Olha só, irmão. Irmão, entenda uma coisa. Deus dá oportunidade para as pessoas se converterem. Apocalipse 3:20, eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu me entrarei, me sentarei e cearei com ele. Deus a todo momento está batendo na porta do teu coração, pedindo entrada na tua vida, mas muitas pessoas não ouvem ou não querem abrir a porta para Deus entrar. Só que, meu irmão, no final da vida não reclame, porque teve oportunidade. Ninguém parte deste mundo sem ter a oportunidade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus dá oportunidade a todos, Ele não é injusto. Deus deu oportunidade para Jorão, mas ele não se converteu. Ele continuou nas práticas de seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel. E Deus não tinha parte com ele. E ele, mesmo depois que o profeta o repreendeu, ele murmurou, assinando embaixo, dizendo que ele não era homem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pelas palavras você conhece quem é de Deus e quem não é. Pelo comportamento, pelas coisas que faz, você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Amém, Jesus? Pelos frutos se conhece a árvore. Amém, Jesus? Diz mais a palavra do Senhor, preste atenção. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem daria atenção. Sabe por que o homem de Deus, o profeta do Senhor, foi se encontrar com os 3? Porque havia um homem de Deus ali no meio, aleluia. Deus não vem na igreja, Deus não manifesta na igreja, aleluia, por causa de todos, não. Deus se manifesta na igreja por causa do homem e da mulher de Deus. Aleluia. Lembra quando os anjos apareceram para Abraão na porta da tua tenda? Disseram para Abraão: olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Hoje ela vai ser destruída. Ló estava lá. Abraão intercedeu. Como homem de Deus, intercedeu e disse: olha, mas se tiver 50 justos lá, eu não destruo. 40, eu não destruo. 20, eu não destruo. 10, eu não destruo, Abraão. O que Deus está falando? Se tiver um justo lá, não cai fogo do céu e a cidade não é destruída. Mas como não havia ninguém justo, o fogo caiu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Quem está entendendo, diga amém. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém? Você pode ser o único justo no meio de um bando de ímpio. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você no meio desse bando de ímpio. Olha o que Eliseu disse: por causa de Josafá, eu vou atender vocês. Porque se não fosse a presença desse homem aqui, que é homem de Deus, eu nem olharia para a tua casa, Jorão. Misericórdia, irmão. Deus havia riscado o nome de Jorão. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Lá no livro de Apocalipse diz: olha, toma cuidado para que o teu nome não seja riscado do livro da vida. Sabe se é a situação que eu vejo muitos falar aí fora: uma vez salvo, salvo para sempre? Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado. Quem tem promessa não morre. 2 milhões de pessoas saíram do Egito com promessa de entrar em Canaã. Quantas pessoas entraram? Quantas pessoas entraram? 2 famílias. Cadê o resto? Morreu no deserto. Como assim, pastor? Não tinha promessa? Tinha. Mas murmuraram. Em português bem claro, encheram a paciência de Deus. Ou você está achando que Deus também não tem paciência? É claro que a paciência de Deus não é igual a nossa. A nossa é 1000 vezes mais curta do que a de Deus. Mas a paciência de Deus também esgota. Esgotou com Sodoma e Gomorra. Deu tempo para se converter, não quis, caiu o fogo do céu, matou todo mundo.
Ele deu chance para que o rei do Egito, o faraó, liberasse o povo dele. Não quis, caiu fogo, destruiu tudo o Egito. A paciência de Deus também termina uma hora, irmão. Toma cuidado com isso. Ah não, Deus é amor. Mas é também fogo consumidor. Amém? Deus, ele vai dando oportunidade. A pessoa não aproveita, chega uma hora que acaba as oportunidades. Quem está entendendo, diga amém. Aí diz o versículo 15: agora, porém, traz-me aqui um tangedor. Aleluia. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. O homem de Deus, o profeta Eliseu, mandou trazer no meio do povo que estava ali, no meio do exército que estava ali, no meio dos reis que estava ali. Quem? Um levita, um tangedor. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Amém? Um tangedor não era qualquer levita. Um tangedor, ele não louvava a música de Deus e música do mundo, não. Um tangedor era especialista em adoração ao Senhor. Deus que vai ter resposta de Deus na sua vida. Traz um tangedor no nosso meio. E o tangedor veio. E a hora que o tangedor começou a tocar a harpa, Deus se manifestou no meio deles. Aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje aqui nessa noite? Deus está se manifestando no nosso meio. Veio em busca de resposta. E Deus tem resposta para a tua vida. Diz a palavra do Senhor: enquanto o tangedor tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Misericórdia. A mão de Deus veio sobre Eliseu. E aí diz assim, e disse, assim diz o Senhor: cava neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem chuva, contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, e os vossos gado, e os vossos animais. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus falou, vocês não vão ver vento, e nem vai ver nuvem de chuva. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai se encher de água esse vale. Quem está entendendo, diga amém. Deus não faz coisas como nós pensamos. Deus faz coisa para surpreender o homem. Amém? Ele estava em meio ao deserto de Edom. Mandou cavar covas em Edom, buracos para encher de água. Porque a água não ia chover, a água ela ia brotar de algum lugar. Quem está entendendo, diga amém. Porque Deus é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. E o Senhor está fazendo isso na tua vida hoje. Às vezes você está achando que essa porta não vai abrir. Às vezes você está achando que essa resposta não vai chegar. Às vezes você está achando que aquilo não vai mudar. Às vezes você está achando que a cura não vai chegar. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está trazendo à existência aquilo que não existe. Aleluia. Retarabassuri canta labaraga choragarre. Aleluia. E diz o versículo número 18: ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregarás ele, os moabitas, em vossas mãos. Olha o que Deus está dizendo. Além de Deus fazer água naquele lugar, Ele está falando, vocês vão vencer a guerra. Ei, eu não sei qual batalha que está na tua vida, eu não sei qual luta você está enfrentando, eu não sei de que jeito você entrou aqui dentro dessa igreja hoje, mas uma coisa eu estou dizendo, porque Deus está falando, Ele está entregando esse problema nas tuas mãos, Ele está entregando agora, aleluia, a resposta para você resolver esse problema, aleluia, porque Deus é fiel, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre, e Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Versículo de número 20. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais,
na hora que eles estavam oferecendo ao Senhor o melhor que eles tinham. Entenda, quem ama a Deus, oferta a Deus. Quem ama a Deus dá o melhor da sua oferta ao Senhor. E isso inclui material, espiritual, louvor, aleluia, o seu tempo, enfim, dá o seu melhor. Era na hora da oferta de cereais, a hora que eles estavam oferecendo ao Senhor. Aleluia, uma oferta, diz a palavra do Senhor, aleluia. Vieram as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Não sabe de onde veio, de onde surgiu, por onde veio, mas diz a palavra do Senhor que todo o vale de Edom foi cheio das águas. O deserto foi tomado por águas. Na hora que eles estavam ofertando, tá vendo? O diabo faz de tudo para tirar a tua oferta, o diabo faz de tudo para amarrar a tua vida, o diabo faz de tudo para consumir o que você tem, sabe por quê? Para você não ser abençoado, para que não se cumpra a promessa de Deus na tua vida. Entenda isso, crente, entenda isso pelo amor de Deus. Quando você dizima, quando você oferta, quando você dá o seu melhor, doa o seu tempo para fazer a obra, você está ofertando a Deus. E Deus vai fazer um milagre acontecer do nada na sua vida. Mas se você não vê com esses olhos, não tem milagre na tua vida. Entenda isso. Aleluias. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. E as águas tomaram aquele lugar. Versículo 22. Ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para guerrear contra eles, convocaram todos os que podiam empunhar armas, desde o mais novo até o mais velho, e puseram em formação de guerra. Os inimigos viram. O diabo está vendo, viu? O diabo está vendo Deus te abençoar. O diabo está vendo que Deus está com você. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai se armar para tentar te derrubar. É isso. Tudo que o diabo quer é te tirar da presença de Deus. Tudo que o diabo quer é te intimidar. Mas se você crê no Senhor, irmãos, e confia nele, os seus caminhos, tudo por você Deus fará. Amém? Você não se curva a homens, não se curva diante de problemas, não se curva diante de dificuldades, não murmura por falta de dinheiro. Você crê no Senhor. Você cumpre a palavra na tua vida. Deus vai te socorrer. Deus vai entrar com a providência. Meu irmão, não precisa ficar esperando de onde. Não precisa querer entender da onde vai vir. Não adianta. Você precisa confiar. Porque vai vir do lugar que você menos espera. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aí diz a palavra do Senhor que o inimigo ficou em formação de guerra. Levantaram-se os moabitas cedo de manhã, e brilhando o sol sobre as águas, viram diante de si águas vermelhas como sangue. Quem já viu aquele amanhecer que o sol nasce vermelho? Você já viu? Amém? Então eu vou explicar uma coisa para você. Se você vê o sol nascer vermelho, é porque de tarde vai chover. Amém? Se você, quando o sol se põe, e o sol fica vermelho quando se põe, é porque ainda naquele dia vai chover. À noite mesmo ainda vai chover. Quem está entendendo, diga amém. Quem ensinou isso foi o Senhor Jesus. Ele fala isso. Vocês conhecem os sinais do tempo? Quando o sol nasce rubro, ou se põe rubro, não sabe que vai chover? Jesus ensina isso na Bíblia. Amém? O sol nasceu rubro nessa manhã. E quando o sol bateu naquelas águas que o Senhor encheu o deserto, brilhou como vermelho. Os moabitas olharam de cima da montanha e falaram assim: meu Deus, tem um mar de sangue lá embaixo.
Os reis lutaram contra si e matou todo mundo. Estamos livres dos nossos inimigos. Sabe o que Deus é especialista em fazer? Deus é especialista em fazer, aleluia, confusão na cabeça daquele que se levanta contra a tua vida. Deus confunde o inimigo, meu irmão. O inimigo vem para a esquerda, você sai para a direita. Aleluia. O inimigo vem pegar você, aleluia, numa tocaia, ele faz você passar pelo outro caminho. Quem está te entendendo, diga amém. Deus é especialista em confundir o inimigo. Por amor dos seus. Aí eles viram que estava vermelho a água. E então eles acharam que estava todo mundo morto. Olha o versículo 23, disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram uns aos outros. Agora ao saque moabitas. Sabe o que eles pensaram? Está todo mundo morto, vamos agora saquear tudo, vamos roubar ouro, vamos pegar para nós prata, vamos pegar tudo que Israel tem, tudo que Judá tem, tudo que Moab tem, vamos pegar tudo para nós agora, vamos! E saíram desesperados, correndo, sem formação de guerra, largaram espada para trás, foram correndo com o saco nas costas, vou encher de ouro, vou ficar rico. Quando eles chegaram no acampamento, eita, glória a Deus, aleluia. Eu, se eu fosse o seu, eu dava glória. Eu, se eu fosse o seu, eu dava um glória aí, aleluia, para sacudir o tempo dessa igreja, irmão. Quando eles chegaram no acampamento, achando que encheu o bolso, encontraram uma espada apontada para a garganta deles, aleluia. Estava ali Israel, estava ali, aleluia, Judá, estava ali Edom, com a espada desembainhada, esperando os inimigos. E quando eles desceram, meu irmão, foi um massacre. O inimigo perdeu de vista, não conseguiu nada, porque Deus confundiu a mente do inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Se acharam que ia derrubar você, se acharam que fazendo uma obra de macumba ia acabar com a sua vida, se acharam que colocando o teu nome na boca de um sapo, aleluia, ia acabar com a tua vida, aleluia, invejando você, aleluia, colocando ali um olho de cego pimenteira, ia acabar com a tua vida, se enganaram, porque Deus confundiu o inimigo, e quem perdeu foi o inimigo, e não você, para a glória do Senhor. Aplaude! Versículo 24. Chegando, porém, eles ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atracaram os moabitas, quais fugiram diante deles, e ainda entraram na terra, destruindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, e os entulharam, taparam todas as fontes de água e derrubaram todas as boas árvores. Somente Haresete ficou com as pedras no lugar. Contudo, os homens armados de fundas e a cercaram e a feriram com grande força. Quem está entendendo, diga amém. Se o Senhor é contigo, meu irmão, aleluia, se o Senhor é contigo, nada e nem ninguém pode parar você. Amém, Jesus? Deus deu vitória a Josafá. Não deu vitória só a Jorão. Deus não tinha compromisso com o Jorão. A guerra foi vencida porque tinha um homem de Deus ali no meio. Amém, Jesus? Se tiver um homem de Deus, irmãos, aonde estiver, Deus vai justificar o homem de Deus. Então se alegre nessa noite. Você está no local certo, na hora certa, porque Deus quer fazer